Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, a paz de Cristo esteja com você, que Deus te abençoe grandemente. Nesse vídeo eu quero falar para você um pouco sobre o que vai acontecer aqui no canal Discípulo Diego Freitas a partir deste vídeo, tá? A partir deste vídeo eu vou começar a trazer para vocês algumas coisas profundas sobre o mundo espiritual. Para quem não sabe, eu estudo o mundo espiritual há mais de 10 anos, tá? Já vai para acho que 11 ou 12 anos que eu estudo profundo. Estudei em várias religiões, aprendi com várias religiões sobre o mundo espiritual. E uma coisa que poucos sabem, que o mundo espiritual ele não tem apenas o mal e o bem, ou o bem e o mal. Poucos sabem, mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele também é o Criador do mal. Isso eu acho que não é nenhuma novidade para ninguém. Mas uma coisa que você talvez não saiba é que enquanto muitas pessoas estão brincando com as coisas espirituais, existem outras pessoas que não brincam com isso. Essas outras pessoas levam isso muito, mas muito, mas muito e muito a sério. Existem pessoas por aí se aprofundando no mundo espiritual em diversas religiões, eu ia falar reunião, né? Mas diversas religiões se aprofundando de verdade. Sabe, se aprofundando quando eu digo é estudando, aprendendo. Querendo cada dia mais se aprofundar, cada dia mais aprender, cada dia mais descobrir coisas novas, como acionar o mundo espiritual, acionar espíritos, convocar, invocar, incorporar e assim por diante. Já o meio cristão, quando eu digo meio cristão, não estou falando nem católico, nem evangélico, eu estou falando cristão. Ser cristão não é uma religião. Ser cristão é um estilo de vida. O cristão de verdade, o cristão real, ele é uma pessoa que abre mão das suas próprias vontades para fazer a vontade de Cristo. Ser cristão é você respeitar o dono deste nome. O dono deste nome se chama Jesus Cristo. A palavra cristão só existe por causa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Mas ao mesmo tempo, o texto diz que não são todos que o amor vai esfriar. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Enquanto isso, o amor de outros, a Bíblia também diz que no final dos tempos, Deus derramaria porção dobrada, derramaria em multiplicado peso a unção, o amor a Deus. Enquanto muitos esfriam a sua fé, esfriam a sua comunhão com Deus, outros a comunhão vai multiplicar. E tem acontecido isso hoje. Muitas pessoas estão buscando divindades, estão buscando espíritos, estão buscando orixás, estão buscando oferendas, estão buscando meios de sacrifícios e assim por diante, para cada vez mais se aprofundar em determinadas áreas espirituais. Enquanto isso, existem muitas pessoas fazendo de conta que isso não existe. Enquanto existem pessoas pagando, sacrificando boi, touro, vaca, porco, galinha, pessoas bebendo sangue, pessoas fazendo vários rituais para que
para ter mais intimidade com o Espírito que guia eles, que guiam elas, enquanto eles estão sacrificando cada vez mais, abrindo mão da própria vida, até da própria saúde, para ter intimidade com aquilo a qual eles acreditam. E quanto mais eles fazem isso, quanto mais eles buscam isso, quanto mais eles se aprofundam na religião deles, no que eles acreditam, tem o outro lado da moeda, que a cada dia que passa está esfriando cada vez mais. Você que, assim como eu, é um cristão, preste atenção. Eu não sou contra religião nenhuma. Eu não sou contra pessoa nenhuma. Eu, ao contrário, eu aprendo muito. Eu admiro muito. Mães de santo, pais de santo, sacerdotes, pessoas de uma variedade gigante de religiões, da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Espiritismo e religiões africanas, religiões europeias, religiões americanas, várias, eu admiro. E a partir de hoje, a partir deste vídeo, eu vou trazer para você muitas coisas que eu estudei nos últimos 10 anos. Eu, nos últimos dias, recebi algo do Espírito Santo, que ele me disse assim: Diego, mais uma fase da sua vida chegou ao fim. Mais uma parte da sua vida você conseguiu se formar, você atingiu a meta. E atingir a meta que o Espírito Santo quis dizer é o quê? Você atingiu um patamar a qual eu gostaria que você estivesse, que é o patamar do conhecimento. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem conhecimento. A Bíblia também diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. E nos últimos mais de 10 anos, eu estudei muito. Passei madrugadas em claro. Comecei a estudar tudo isso, tinha barba branca, barba preta, o cabelo preto, era novinho, era jovem. Só que estudando tanto sobre o mundo espiritual, sobre espiritualidade, tanto a mão direita quanto a mão esquerda, tanto o dia quanto a noite, tanto os céus quanto o inferno, estudando várias áreas, quanto pessoas que fazem do mundo espiritual para gerar o bem e outras geram o mal. Estudando tanto isso, madrugadas em claro, madrugadas viradas, sem dormir, que envelheci bastante nos últimos 10 anos. Mas posso te dizer uma coisa? Valeu muito a pena. Eu não brinco com o mundo espiritual. Quem me conhece sabe que a única coisa que eu não brinco, que eu não fico fazendo piadinha, é com o mundo espiritual ou com a espiritualidade. Seja ela qual for. Existem espiritualidades que eu não concordo. Existem espiritualidades que eu não cultuo. Existem espiritualidades que eu não vou fazer o que eles ensinam, o que eles pedem. Mas eu respeito. Respeitar não é concordar. Respeitar é você falar assim: olha, eu respeito o trabalho que fulano, que ciclano faz. E quando você vai estudar o mundo espiritual, a intenção principal é aprender sobre o mundo espiritual e aprender ao mesmo tempo a se proteger, a se defender, a criar uma armadura, a criar uma barreira. Ok, existe espírito A, espírito B, existe espíritos baixos, espíritos médios, espíritos do alto, existe espíritos que aceitam em troca de dinheiro, em troca de sangue, em troca de sacrifício. Esses espíritos aceitam até mesmo tirar a vida de alguém, colocar uma doença na vida de alguém, prejudicar um casamento, fazer amarração amorosa e assim por diante. Não interessa se vai acabar com a família inteira, existem espíritos que aceitam o que for necessário para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua vida. Se de repente uma pessoa não foi com a sua cara no seu emprego, na escola, no trabalho, uma vizinha não foi com a sua cara, e ela tiver a coragem de pagar
ela vai achar alguém que vai fazer um trabalho para prejudicar a sua vida. Mas uma das coisas que eu vou, para encerrar o vídeo, que eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi é: para que algo pegue em você, você tem que ter um espírito fraco. Para que algo pegue em você, você tem que ser uma pessoa fraca espiritualmente falando. Quanto menos conhecimento espiritual você tem, mais vítima de espíritos do mal você vai ser. Quanto menos conhecimento, quanto menos vontade, quanto menos coragem você tiver de se aprofundar no mundo espiritual, é aí que você está correndo risco. Talvez na sua casa, no condomínio que você mora, no local que você mora, tenha câmera para todo lado. Tem um portão, 2 portões, 3 portões, todos com grade, todos com cadeado, todos com tranca. Tem caco de vidro no muro da sua casa, tudo para gerar proteção. Câmera na entrada, câmera na saída, câmera no corredor, câmera em vários lugares. Sistema de segurança para todo lado. Você investe fisicamente nisso, mas não investe em nenhum tipo de proteção espiritual. Você já imaginou o que pode acontecer na sua vida caso alguém decida simplesmente que não foi com a sua cara e vai fazer um trabalho, vai colocar o seu nome na boca do sapo, na boca do porco, vai colocar o seu nome debaixo de 7 palmos abaixo da terra no cemitério, vai colocar o seu nome dentro de um prato com sangue, vai colocar o seu nome dentro de terra, vai colocar o seu nome dentro de um boneco de voodoo? Você andando espiritualmente fraco. O seu carro tem seguro, mas você não tem o seguro espiritual. E você brincando com isso. Você pode se perguntar assim: Diego, mas você falou que estudou nos últimos 10 anos. Mas você estudou o quê? Eu estudei sobre o mundo espiritual. E uma das coisas que eu mais estudei é sobre demonologia, que é o estudo dos demônios. E também estudei muito sobre espiritualidade. Eu estudei sobre onde os demônios entram, onde os espíritos baixos entram. Em todas as religiões espíritas que eu estudei, não só espírita, mas em todas as religiões que eu estudei, existe espíritos do bem e espíritos do mal. Todas ensinam sobre se proteger, ter um seguro, garantir uma armadura, garantir uma casca, garantir uma proteção com algum espírito que seja poderoso o tanto para te proteger a sua família, proteger a sua vida financeira, sua vida amorosa e assim por diante. E quando eu fui estudar porque eu queria conhecer um pouco mais do mundo espiritual. E o que o Espírito Santo me ensinou é: vá e aprenda sobre o mundo espiritual. O Espírito Santo foi me guiando para onde eu tinha que estudar, o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que me alimentar e assim por diante. E agora chegamos no momento de parar de brincar. Eu vou trazer para você aqui nesse perfil, não sei se é no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Quai, no Facebook, sei lá onde você está me assistindo. Mas eu posso te dizer uma coisa com todas as palavras. Chegou o momento de parar de brincar com o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não está brincando com você. Existem pessoas com doenças físicas, a qual o corpo está reagindo, mas que na verdade são doenças
espirituais. E a partir de hoje, depois desse vídeo, nós vamos começar a postar em todas as nossas redes sociais. Todas as redes. É só você pesquisar Discípulo Diego Freitas. Vou postar 4 vídeos por dia. Meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas. Todos esses vídeos eu vou trazer para você trechinhos de estudos que eu fiz no mundo espiritual. Que eu fiz sobre a espiritualidade. Tanto com orixás, tanto com espíritos católicos, espíritos evangélicos, tanto com o candomblé, quimbanda e assim por diante. Bruxaria e assim por diante. Eu vou mostrar para você trechos do que pessoas estão fazendo para adorar, para honrar as suas divindades. E isso eu quero abrir os seus olhos. Preste atenção. Você que é da quimbanda, da umbanda, do candomblé, da bruxaria, da católica, da evangélica, não sei a sua religião. Eu não sou contra nenhuma religião. Não estou aqui para atacar religiões. Não estou aqui para julgar pessoas, julgar sacerdotes, julgar pais de santo e assim por diante. Não. Eu estou aqui para falar para vocês, para ensinar vocês a proteger, a criar essa proteção, a criar uma proteção espiritual, a buscar uma proteção espiritual. Porque a qualquer momento alguém pode fazer algo contra você. Você está olhando para um cara que passou a infância, adolescência, juventude. Já estou chegando aí na base mais velha, digamos assim. Mas passei a minha vida ouvindo, olha, fizeram um trabalho para você, o seu nome tá na boca do sapo, seu nome tá na boca do porco, seu nome tá no cemitério, seu nome tá na cachoeira, seu nome tá na mata virgem, seu nome tá na encruzilhada, seu nome está na encruzilhada de trem, seu nome está em tal lugar, seu nome foi colocado dentro de um prato de sangue, seu nome foi oferecido para fulano, para ciclano, para beltrano e assim por diante. Passei a minha vida tendo revelações, o Espírito Santo me revelando e usando pessoas para revelar. E essas revelações era simplesmente ele avisando: Diego, redobre a oração, redobre o jejum, redobre a leitura dos evangelhos, redobre a busca, redobre a proteção espiritual. E o que eu vou te ensinar em breve é sobre a proteção espiritual. Isso não ensina na igreja evangélica, não ensina na católica e não ensina em nenhuma religião espírita. Eu estou em busca de alguém que ensine sobre o Espírito Santo. Muita gente fala do Espírito Santo, mas fala do Espírito Santo dentro da religião, dentro da regra de uma religião. Olha, a igreja evangélica pentecostal é assim. A igreja evangélica neopentecostal, o Espírito Santo é assim. A igreja evangélica fulana de tal, o Espírito Santo é assim. Na católica, o Espírito Santo é assim. Olha, no espiritismo, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, o Espírito da verdade, porque nessas religiões espíritas, eles não citam, não chamam o Espírito Santo de Espírito Santo. É conhecido como Espírito da Verdade. A qual todas essas religiões que eu falei para você fala o mínimo do mínimo do mínimo sobre o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele não vai para guerra com espírito nenhum. O Espírito Santo, ele não vai guerrear, batalhar contra outros espíritos. Sabe por quê? Você já percebeu que o Espírito Santo ele nunca é representado como um guerreiro, como um espírito forte, musculoso, igual alguns espíritos na Umbanda, no Candomblé, que é aqueles espíritos fortes, musculosos, todo em forma.
O Espírito Santo ele não é representado como um guerreiro com a espada desembainhada, como um guerreiro com a espada de fogo, como um guerreiro com uma couraça de proteção ou uma armadura. Não. O Espírito Santo é representado por duas coisas. Uma é a pomba, que representa calmaria, que representa paz e tranquilidade. A outra é o fogo. O Espírito Santo é representado por esses dois itens, uma pomba ou o fogo. A Bíblia fala em vários textos sobre o fogo do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. E como fogo, ele rodeou todas as pessoas. E todas as pessoas começaram a falar em línguas, sentiram a presença do Espírito Santo. Outros falaram em idiomas diferentes. Outros rodavam, pulavam, sapateavam, corriam. Alguns achavam que eles estavam bêbados porque receberam o fogo do Espírito Santo. E a vida de todas as pessoas que receberam o Espírito Santo, a vida foi transformada. Existe uma diferença entre batismo no Espírito Santo e receber o Espírito Santo. Existem pessoas que batizaram no Espírito Santo, que quer dizer o quê? Você foi queimado, digamos assim. Você já sentiu a presença dele, mas depois de sentir, você precisa buscar a presença dele para manter a amizade, a intimidade com o Espírito Santo. Existem muitas pessoas que não sabem como manter a intimidade, manter a amizade com o Espírito Santo. O seu dízimo, sua oferta, seu sacrifício em dinheiro, não importa qual seja a sua religião, não serve para intimidade com o Espírito Santo. Encerrando o vídeo. Então é isso. Para você que vai começar a ver vídeos meus, eu mostrando algumas coisas. Vou mostrar coisas pesadas que acontecem em locais que está disponível na internet. Basta você pesquisar e você vai achar. Mas eu vou jogar luz nisso. Eu vou mostrar para você o que pessoas estão fazendo contra outras pessoas. Pessoas que pagam só porque gosta do seu marido e quer destruir seu casamento e amarrar o seu marido para ela ou para ele. Outros que não foi com a sua cara, mas vai fazer um trabalho para acabar com a sua vida. E isso não é nenhuma religião. É na evangélica tem, na católica tem, no espiritismo tem, no candomblé tem, na umbanda tem, na quimbanda tem, na bruxaria tem, no satanismo tem. Em todas as religiões tem sempre os dois lados, o bem e o mal. Pessoas na evangélica fazem oração de feiticeiro. Não sei se você já ouviu falar. É quando você ora, mas a oração que você está fazendo não é para Deus, não é para o Espírito Santo, não é para Jesus. Porque é uma oração a qual você está desejando o mal de alguém. É o que nós chamamos de oração de feiticeiro, dentro da igreja evangélica. Então, a partir de hoje, você vai conhecer um Diego um pouco diferente. Agora estou autorizado a trazer à tona os meus últimos 10, 12 anos de estudos sobre o mundo espiritual. Para você que quer se livrar de perseguição, para você que sente que tem um espírito te perseguindo, para você que sente que alguém fez algo contra você, algo contra a sua família, você que percebe que precisa de proteção espiritual, aprender como ter a proteção espiritual, este é o local. Nos siga, clique aí para seguir o nosso perfil, deixe o seu like. E para você que quer aprender sobre como ter intimidade com o Espírito Santo de verdade, escreva nos comentários: quero conhecer Jesus. Exato, quero conhecer Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.